Bom, nossa entrevistada é a Ana Cláudia Mendes Figueiredo, que é advogada especializada em crianças com deficiência. Ana Cláudia, eu queria ver primeiro o ponto central aí, que é essa questão do benefício de prestação continuada, o risco que corre o beneficiário de não receber o próximo pagamento. O que está acontecendo? Na verdade, não é o próximo pagamento. A possibilidade da cessação desse benefício vai se dar a partir de 1º de janeiro de 2021. E isso aconteceu pelo seguinte, porque a Lei 13.981, ela ampliou o teto, que é a renda que autoriza o acesso das famílias à percepção do benefício de prestação continuada. Em vez de ser 1/4 de salário mínimo, passou para meio salário mínimo. Só que, posteriormente, veio a Lei 13.982 e alterou essa regra, colocando esse critério tão somente até 31/12 de 2020. Ou seja, a partir de 31/12 de 2020, nós não teríamos um critério financeiro que norteasse, que pudesse respaldar, amparar a concessão desse benefício de prestação continuada. Isso aconteceu no seguinte cenário. A Lei 13.981, ela foi o projeto de lei, na verdade, né, 1055, ele foi aprovado e, posteriormente, ele foi vetado pelo presidente da República. E foi aprovado, garantindo desde já a elevação do critério de renda para meio salário mínimo. Após isso, após o veto, o Congresso Nacional se reuniu e rejeitou esse veto, fazendo prevalecer, portanto, a elevação dessa renda de 1/4 para meio salário mínimo. E é importante dizer, antes de continuar, só fazer um parêntese. Essa ampliação não quer dizer que houve um aumento do benefício em si, mas tão somente uma atualização monetária do valor que autoriza o acesso ao benefício. Então, com isso, seria ampliado o número de pessoas, de famílias que têm acesso ao benefício. Bom, contestada essa lei, ela foi impugnada, foi buscada a suspensão dela junto ao TCU e depois ela foi impugnada também no Supremo Tribunal Federal. Bom, só que nesse intervalo aprovou-se o projeto de lei que deu origem à Lei 13.982. Esse projeto de lei, ele teve início com relação à questão do BPC por conta daquele imbróglio, daquela confusão que tinha dado lá na 13.981. Enquanto o Congresso diz, não, a gente precisa elevar o teto para garantir a preservação da eficácia do artigo 203, 5º da Constituição Federal, que é aquele que estabelece a garantia de um salário mínimo para aquelas pessoas que não conseguem prover a própria subsistência ou tê-la provida por sua família. Então, o Congresso Nacional defende isso. A gente tem que atualizar esse valor para garantir esse direito assistencial que está na Constituição. Enquanto o governo, ele impugnou, ele entrou com uma ação perante o STF, alegando o seguinte, que o projeto de lei, que esse projeto de lei que elevou o critério de renda, ele não tinha apontado, não tinha indicado a fonte de custeio para essa despesa adicional, e também porque não tinha sido apresentado, não tinha sido feito um estudo ou uma estimativa dos impactos orçamentários e fiscais dessa despesa. Por conta disso, ainda durante o julgamento da apreciação, na verdade, pelo Tribunal de Contas da União, desse conflito, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia,
informou ao relator, o ministro Bruno Dantas, que havia tratativas já no Congresso, entre as lideranças do Congresso, do governo, da base governista e das lideranças como um todo, no sentido de tentar compor aquele conflito. Por conta dessa informação, o Tribunal de Contas suspendeu, sobrestou, né, aquele julgamento, interrompeu aquele julgamento. Por conta dessa informação e em decorrência dessas tratativas que estavam sendo anunciadas ali naquele julgamento no plenário do Tribunal de Contas da União, foi iniciado esse projeto de lei que deu origem depois à Lei 13.982. E nesse projeto de lei, buscou-se o seguinte: vamos fazer então uma regra de transição. Nós vamos estabelecer 1/4 de salário mínimo, mantemos o que é hoje, 1/4 de salário mínimo para acesso ao BPC até 31 de dezembro de 2020. E após essa data, nós estabeleceremos que será 1/4 do salário mínimo. Segundo os parlamentares envolvidos nessa negociação, com isso poderiam ser superados os conflitos que estavam existindo, porque seria suplantada a alegação de que não haveria a indicação de fonte de custeio, porque estaria jogando isso para o ano subsequente. E aí fizeram essa regra de transição, depois, fruto dessa negociação, né, entre Congresso e governo, foi aprovada nesses termos, nos incisos, o artigo 20, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 da Lei 8.742 de 93, que é a LOAS. Então, aprovou-se essa regra de transição. Ocorre que, quando, por ocasião da sanção pelo presidente da República, da transformação desse projeto de lei em lei, na Lei 13.982, ele vetou justamente o inciso 2, que era aquele inciso que permitia a ampliação a partir de janeiro de 2020, remanescendo tão somente a regra de que a renda seria de 1/4 até dezembro de 2020. Então, foi isso que aconteceu. E daí, o que tem que ser feito para poder repor a situação e normalizar? Bom, alguns cenários possíveis a gente pode vislumbrar. Essa DPF, ela foi objeto de agravo regimental, que é um recurso que o Congresso Nacional... A DPF, só para os nossos espectadores, é ação direta de preceito... Fundamental. Isso, e ela foi aceita, foi recebida pelo relator como uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. E ela, depois dessa decisão monocrática, a decisão que foi proferida nessa ADPF, que foi recebida como ADI, é uma decisão que foi proferida em sede de medida cautelar, uma medida liminar que o relator é o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, isso, tá. Ministro Gilmar Mendes. Então, nessa ação, né, o presidente da República, que é quem tem legitimidade para apresentar essa ação, ele vai e requer a suspensão daquela operação que tinha sido feito, que tinha sido imposta a LOAS, né, ampliando para meio salário mínimo. Então, o ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, né, uma decisão singular, ele acolheu, ele concedeu em parte esse pedido, né, ele atendeu em parte esse pedido para suspender a eficácia daquela ampliação. Então, essa decisão agora ela vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ah, tá. Então, ele suspendeu até que ponto? Ele suspendeu até que fossem apresentadas as fontes de custeio, que fossem observados aqueles artigos que foram apontados como violados, entre os quais o 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que diz que tem que haver uma contrapartida, que nenhum benefício da Seguridade Social poderá ser criado, majorado, estendido sem
a correspondente fonte de custeio. Então, ele disse o seguinte: está suspenso até que sejam implementados todos os requisitos, todas as exigências que estão estabelecidas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LDO e no ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então, só para entender, quer dizer, ele suspende até que sejam definidas as fontes de custeio. Quem define as fontes de custeio é a Presidência da República, que não quer que esse pagamento seja efetuado. Então, quem que tira esse nó? Na verdade, por exemplo, quer dizer, o próprio Congresso também poderia tentar indicar essas fontes de custeio, ou o Executivo reorganizar o orçamento para que elas fossem reorganizadas de modo a suprir aquela despesa. Sim, mas o Executivo não tem nenhum interesse. Não tem. Não tem interesse, e assim, agora, com a superveniência da pandemia e de toda essa crise política, econômica, né, de saúde pública que surgiu, com certeza esse interesse se reduz mais ainda. E foi um dos argumentos, inclusive, que o presidente da República alegou nessa ação, para dizer que agora, com muito maior razão, a gente não pode, porque a gente vai ter uma despesa muito grande para suprir, para sanar todas os problemas, né, que surgirão com a pandemia. Então, a gente está realmente num impasse muito, muito grande. Bom, e aí, só para voltar aí para esses caminhos possíveis. Então, a gente teria, no recurso que foi interposto, em relação àquela ação que está lá com o Gilmar Mendes, o Congresso Nacional, ele alega a extinção da perda de objeto. O que quer dizer isso? Ele pede para que seja extinta a ação, porque ela objetivou suspender uma lei que deixou de existir. E nesse aspecto, o Congresso tem razão, porque a lei que foi impugnada, a lei que foi atacada perante o Supremo Tribunal Federal, ela foi revogada tacitamente quando aquela lei subsequente, aquela lei que tinha a regra de transição, foi aprovada. Então, ali houve uma revogação tácita, porque ambas as leis tratavam do mesmo tema, da mesma matéria, que é a questão do critério de renda. Bom, então, assim, um dos caminhos seria a extinção mesmo dessa ação, né, nos moldes como pedido ali no agravo regimental, a improcedência dessa ação pelo Supremo Tribunal Federal, que aí demanda aí uma análise aí de vários aspectos, enfim. De outro lado, um outro caminho também seria a derrubada do veto número 3 de 2020, que foi o veto do presidente, aquele inciso 2, que estabelecia o critério, né, de meio salário mínimo a partir de janeiro. Então, se o Congresso derruba esse veto, a gente já haveria um critério de renda. Porque é importante dizer, Luiz, que não existe, que esse artigo 203, ele não é autoaplicável, isso já é uma jurisprudência pacífica. O que quer dizer isso? Ele sozinho, sem uma lei que o regulamente, ele não tem aplicabilidade, ele não é passível de ser executado. Então, por isso é que é imprescindível que haja uma lei estabelecendo que critérios seriam esses. Um outro caminho possível, agora, só voltando, a questão do veto também já aí a gente entraria de novo nesse ciclo, né, porque aí, de novo, esse veto certamente aí seria de novo impugnado junto ao judiciário, sob as mesmas alegações de ausência de indicação de fonte de custeio, né, etc. E agora surgiu mais um caminho, que é o projeto de lei 873, que foi um projeto de lei que está ali aprimorando, ou alterando um pouco a lei que estabeleceu o auxílio emergencial, né, para as pessoas de baixa renda. Então, nessa lei,
se introduziu mais uma vez a questão do critério de renda, nesse projeto de lei, desculpe, não nessa lei, nesse projeto de lei 873 de 2020, se introduziu de novo a mesma regra que está sendo objeto de impugnação lá no Supremo. Então, assim, a gente percebe aí várias iniciativas do Poder Legislativo no sentido de majorar, de atualizar essa renda, e aí são uns influxos aí contrários que não conseguem, a gente não consegue sair do lugar justamente por conta disso. Então, tá bom. Ana Cláudia, obrigado então pelas explicações, viu? Viu? Eu agradeço a oportunidade e bom dia para vocês. Estamos aí. Deu certo? Deu. Tem muitas variáveis. Hum? Muitas variáveis. É.